O serviço de Cloud Computing, fornecido pelo Windows Azure, nos oferece duas opções para trabalharmos com aplicações. Eu posso trabalhar no modelo que nós chamamos de software como serviço, onde eu vou criar a aplicação direto no portal do Windows Azure, como um banco de dados, uma solução de Visual Studio Online ou alguma outra aplicação. Ou podemos ainda trabalhar com um modelo conhecido como plataforma como serviço, onde você irá instalar uma máquina virtual e a partir dessa máquina você irá configurar essa aplicação. Neste vídeo, iremos conhecer um pouquinho sobre o modelo de configuração de plataforma como serviço. Ou seja, iremos aprender a criar uma máquina virtual. Para gerenciar e criar máquinas virtuais, nós temos na barra de serviços o nó Máquinas Virtuais. Vou clicar sobre ele e vocês podem observar que neste momento nós não temos nenhuma máquina ainda criada. Para criar uma máquina virtual, para iniciar a criação de uma máquina virtual, eu posso clicar na opção Criar uma máquina virtual ou eu venho na barra de comandos e clico na opção Novo. E então, dentro de computação, eu vou encontrar máquina virtual. Eu posso utilizar a opção de criação rápida ou eu posso utilizar a opção da galeria. A grande vantagem é que aqui pela opção da galeria eu terei acesso a uma lista de sistemas operacionais e poderei utilizar detalhes mais apurados para a criação dessa máquina. Enquanto na criação rápida eu fornecerei poucas informações e já sairei com a máquina criada. Eu vou utilizar a opção da galeria. Então vou clicar. E então eu começo aqui a criação da minha máquina. De início, pessoal, como vocês podem observar, eu tenho aqui uma lista de opções para configuração da minha máquina virtual, onde eu posso pedir para listar todas, ou apenas itens da Microsoft, ou apenas do Ubuntu, bases do CentOS, SUSE e assim sucessivamente. Dentro ainda da opção Microsoft, eu tenho como criar, como comentei, já uma instalação com SharePoint instalado, com SQL Server instalado, então eu posso fazer as escolhas. Eu vou instalar uma máquina de início convencional. Vou selecionar aqui em Microsoft uma imagem do Windows Server 2012 R2 Data Center. Poderia escolher aqui outras opções também, como por exemplo o Windows Server 2008, a versão Remote Desktop Session Host e assim sucessivamente. Basta ir rolando a barra para cima ou para baixo. Vou manter aqui o Server 2012, vou clicar em avançar. E então aqui eu tenho a informação sobre a data de liberação dessa versão. Eu posso escolher aqui a versão mais atual ou a versão mais antiga dessa máquina virtual, dessa imagem. Vou informar um nome para este computador. Então, vou informar aqui, por exemplo, SRV-BSW-FS01. O sistema irá verificar se não existe já uma máquina com esse nome. Vou clicar em qualquer lugar aqui só para validar. Se tivesse uma máquina já com esse nome, ele não deixaria, eu utilizar. Aqui eu tenho também, pessoal, a opção de escolher entre as camadas de hardware que eu pretendo usar. Vejam que, por padrão, ele já me leva para as imagens padrões, onde eu tenho aqui imagens que começam a partir de um núcleo e 3,5 GB de memória, e vou até máquinas de 32 núcleos e quase 500 GB de memória RAM. Tomem cuidado ao escolher esse tipo de sistemas com hardwares mais avançados, porque isso irá fazer com que você tenha um consumo maior de seus créditos. E para quem está numa versão teste do Azure, provavelmente vai perceber que os seus créditos acabarão bastante rápidos. E quem está numa versão paga dele vai perceber que o custo no seu cartão ou nos seus tickets também será bastante consumido. Eu vou escolher aqui a versão simples, suficiente para a nossa máquina. E vou informar aqui um nome de usuário e uma senha. Uma regra importante, pessoal, no Windows Azure é que nome de usuário e senha não podem ser nomes comuns do dia a dia, como administrator, admin. O Azure irá reclamar sobre isso. Por exemplo, vou fazer um teste aqui informando o nome admin apenas. E veja que este nome não é permitido. Então, terei que usar algum nome um pouco diferente. Eu aqui, para diferenciar, vou colocar -BSW.
A mesma coisa acontece na senha. Se eu informar a nossa senha tradicional de cursos, por exemplo, password com cifrão e o 0, ele irá verificar e dirá que essa senha ela é muito comum e que não é aceita também. Então, neste caso, eu vou usar uma senha alternativa, que eu tenho aqui já para isso, uma senha fora dos padrões convencionais. Ele vai verificar e vai dizer que ok. O mesmo eu vou repetir aqui novamente. E, então, irei clicar em avançar. Vejam que, neste ponto aqui, eu terei que informar algumas configurações para a minha máquina. Como, por exemplo, aqui ele vai confirmar o serviço no qual ele vai associar, né, essa máquina. Eu posso usar um serviço já existente, caso eu tenha, ou, nesse caso, como é a primeira vez que eu estou criando uma máquina virtual, eu vou deixar ele criar esse serviço para mim. Eu vou deixar ele criar com o mesmo nome do servidor. Esse serviço vai representar a referência da máquina para que ela seja acessível, não fique acessível remotamente quando estiver criado. Mais abaixo eu vou informar a região em que eu vou conectar essa máquina e a rede a qual ela vai pertencer. Neste momento, eu não criei nenhuma rede ainda, então eu vou usar o padrão aqui mesmo, centro dos Estados Unidos, mas poderia, de repente, criar uma rede para associar essa máquina. Nós vamos ver como gerenciar redes num próximo vídeo. Aqui eu vou manter também, não tenho nenhuma referência ainda. Eu poderia ter, por exemplo, aqui a conta. No momento eu estou usando a minha conta de armazenamento que foi gerada automaticamente. Eu poderia criar uma outra conta para armazenamento. No caso, aqui eu estou falando dos discos, as contas de armazenamento de disco. Não tenho nenhum conjunto de disponibilidade criado. E para essa minha assinatura eu nem tenho essa possibilidade de alta disponibilidade. E aqui embaixo eu tenho o que nós chamamos de pontos de extremidades, onde eu posso definir portas de serviços que poderão ser utilizadas para acessar remotamente essa máquina. Vocês vão observar que, por padrão, o Azure já cria uma porta para o Remote Desktop, que eu até poderia modificar, e uma porta para o PowerShell. Eu poderia adicionar aqui outras portas, como FTP, SSH e assim sucessivamente. Vou manter as portas padrão e vou então clicar em avançar. Na tela seguinte, pessoal, aqui na última tela, além da máquina virtual, eu ainda posso colocar algumas configurações extras. Nós chamamos de algumas extensões de configurações, como, por exemplo, o agente da VM, que vai permitir que nós possamos gerenciá-la, acessá-la remotamente, além de outras extensões, como, por exemplo, antivírus, configurações de anti-malware, gerenciamentos como Chef Software, por exemplo, para a parte de administração do sistema operacional. Então, são funções que eu posso utilizar. Eu vou manter só o agente da VM instalado e vou clicar então em concluído para finalizar a criação da minha máquina. Com isso, o processo de provisionamento que nós chamamos começa. Então vejam que a máquina está sendo criada. Eu poderia observar alguns detalhes clicando aqui na barra de comandos no progresso ativo, que fica nos mostrando. Então a barra de status vai nos mostrar que a máquina está sendo criada. E assim que ela concluir a criação, nós poderemos colocá-la para executar e então conectar remotamente a esta máquina. Observem que demora um pouco para concluir a criação, é natural, nós estamos num processo normal de instalação e precisamos aguardar. Então eu posso acompanhar essa informação tanto aqui pelo status atual da máquina, quanto pela barra de status que nos mostra que a máquina está sendo criada. Então, vamos aguardar aqui, observem que ele está concluindo o processo. Agora, com ela concluída, eu poderia, então, clicar em conectar. Ele irá abrir um serviço RDP. Eu posso salvar esse atalho para acessar sempre a máquina, ou simplesmente clicar em abrir. Então, irei conectar. Vou informar aqui o nome de login da minha máquina, que eu acabei de criar, e a senha que eu cadastrei. Vou clicar em OK. Vou confirmar com sim. E vejo que eu estou conectando
remotamente ao servidor que eu acabei de instalar. A partir daqui, eu terei o Windows Server disponível e posso começar a configuração desse servidor. Neste caso, pessoal, eu poderia, por exemplo, subir aqui um Active Directory, eu poderia configurar um serviço de DNS, um servidor de web, poderia publicar aquele site que nós vimos em alguns vídeos anteriores através do nosso server, ou seja, ao invés de usar o servidor de aplicação de web, é um recurso baseado em software como serviço, eu poderia instalar, neste caso, o IS aqui nesse servidor e a partir dele eu posso então configurar toda a parte de publicação de site e utilizá-lo dessa forma. Aqui o servidor está disponível e eu posso trabalhar com ele normalmente. Dentro dessa estrutura, pessoal, é interessante frisar que quando nós falamos em máquinas virtuais, vocês irão observar que o Azure ele sempre irá criar na máquina virtual o C2 pontos, irá criar também o D2 pontos, que ele já vem nomeado como Temporary Storage. E ele até deixa um arquivo aqui dentro, que é o Data Loss Warning README. O que significa, né, essa informação e esse D2 pontos? Esse D é um disco temporário que é criado, normalmente com 50 GB, que é utilizado, né, pelo próprio Azure e pela estrutura aqui para criar alguns arquivos temporários, é usado transitoriamente. Quando essa máquina é desligada, todas as informações que estão dentro deste disco do D2 pontos são perdidas. Então, uma regra básica é nunca salve informações no D2 pontos, pois elas serão perdidas quando você desligar o computador. No próximo vídeo, aprenderemos mais sobre como gerenciar essas máquinas virtuais. Aguardo vocês. Até lá!